estremecer, tudo em mim faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Sei, tudo em mim faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Amém, glória a Deus. Graças a Deus, muito bom estarmos aqui neste momento louvando ao Senhor, sentindo a sua presença de maneira especial em nossas vidas. Eu quero neste momento ir para a palavra, quero pedir aos irmãos que estão acompanhando que abram a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 25. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Hoje estamos somente no Instagram e no Facebook. Problema aí técnico com a internet da igreja. E como nós ainda não temos 1000 inscritos no canal do YouTube, não tivemos como utilizar a internet móvel filmando pelo celular. Mas queremos pedir aos irmãos que, dentro do possível, se inscreva. Tem muita gente boa que ainda não inscreveu no canal do YouTube. É simples, é só você ter um e-mail
ir lá e ativar o sininho, né? Aí você estará inscrevendo no nosso canal do YouTube, porque quando acontecer esse tipo de imprevisto, nós podemos usar a internet móvel como estamos usando hoje no Instagram e no Facebook. Dito isto, eu quero ler o texto que já citei, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, que diz assim o texto citado: Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e se foi, e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém. Graças a Deus. Nós vamos fazer mais uma oração, pedindo ao Senhor que sensibilize-nos para receber a sua fiel palavra em nossos corações nesta oportunidade. Ore juntamente comigo neste momento. Bondoso Deus e Pai que estais nos céus, em nome de Jesus, estou diante da Tua presença uma vez mais, para pedir ao Senhor que venha receber a nossa vida como um altar diante de Ti, para que o Senhor venha, ó Deus, fazer aquilo que lhe apraz. Que nós venhamos, ó Deus, prestar a Ti o nosso culto racional, bem como a nossa consciência, a nossa percepção e a nossa atenção para receber a Tua palavra, ó Deus, de maneira especial, e possamos ser conforme o texto o qual acabamos de ler, ouvintes praticantes e não esquecidos, para que assim sendo, os nossos propósitos quanto cristãos sejam alcançados para a glória do Teu nome. É o que eu te peço agora e sempre. Amém. Amém. Meus amados, eu quero começar a palavra desta noite, uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu quero solicitar a sua atenção, porque eu sei que no conforto do lar é mais fácil nós nos dispersarmos um pouco, né? Mas graças a Deus que temos estas ferramentas que podem nos auxiliar, né? Neste momento difícil que o nosso mundo está passando, e nós precisamos muito de nutrir a nossa fé, alimentar na nossa caminhada cristã. E falando de caminhada cristã, logo significa que nós somos servos do Senhor Jesus. Significa que nós entregamos a nossa vida ao nosso bondoso Deus. E uma vez que nós entregamos a nossa vida ao nosso bondoso Deus, Ele se torna nosso Senhor. Se Ele é nosso Senhor, se Ele é o nosso dono, nós agora não temos mais vontade própria, pois a vontade nossa passa a ser a vontade de nosso Senhor, a vontade do nosso Deus. E aí precisamos então de estreitar o nosso relacionamento com Deus. E não há forma melhor de estreitar o nosso relacionamento com Deus a não ser através de uma vida de consagração ao Senhor. Porque através desta vida de consagração ao Senhor, nós teremos, de algum modo, diretrizes da parte dele, seja por intermédio da palavra, seja por intermédio da sensibilidade que ele há de nos oferecer através do Espírito Santo. E aí nós seremos verdadeiramente servos do Senhor, que andaremos em integridade. E eu quero dar um tema a esta mensagem de hoje, para que nós possamos refletir e fixar melhor em nossa mente. Andar com Deus é ouvi-lo. Andar com Deus é estar junto com Deus. E para estar junto com Deus é preciso atender a sua voz, é preciso praticar a sua palavra. E nós sabemos que quando se fala de emissor e receptor, compreende que o emissor é aquele que fala, é aquele que orienta, e ele precisa de trazer ao ouvido do receptor palavras com clareza, palavras que dê a ele norte, palavras que dê a ele compreensão, e a partir daí esta pessoa há de alcançar então uma vida diferenciada, porque ela estará ouvindo a voz do emissor. Agora, se o receptor não entender os propósitos pelos quais o emissor transmite, ele terá sérios problemas ao longo da sua caminhada. E nós não estamos falando aqui de uma comunicação apenas entre dois seres humanos, não. Estamos falando de uma comunicação entre o Deus Todo-Poderoso e nós, como seus servos prestimosos. E como servos do Senhor, nós precisamos então compreender
que existem propósitos para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida cristã, que Deus nos chamou. O apóstolo Paulo diz que Deus nos elegeu pela plenitude dos tempos, para que resplandecesse a sua glória, para que resplandecesse os seus propósitos, e assim nós pudéssemos então ser servos do Senhor, pessoas pelas quais estaria difundindo o plano da salvação. O que significa isto? Anunciar as boas novas e resgatar aqueles que andam como ovelhas errantes em seus caminhos, segundo os seus próprios desígnios. E os ouvintes que têm propósito são aqueles que ouvem e escutam. O nosso pastor presidente, ele sempre diz isso, né? Tem pessoas que elas escutam, mas não ouvem, ou seja, aquilo que chega aos seus ouvidos não passa de ruídos, mas as pessoas que ouvem são aquelas que praticam, são ouvintes com propósitos. E existem muitas pessoas hoje que têm se tornado ouvintes sem propósito. Eu quero aqui até fazer uma crítica a muitos irmãos de nossa igreja que já me ouviram dizer por diversas vezes nas lives, e no domingo eu citei nos 2 cultos o qual eu ministrei, aqueles que estiveram presentes, que puderam participar de forma presencial. Eu citei, por exemplo, sobre um áudio que tem circulado aí nas redes sociais, especialmente no WhatsApp, onde fala que no próximo dia 8 de maio a terra vai se escurecer, que é para você arrumar muitas cobertas, fechar num quarto, fechar as janelas e ficar lá, nem olhar para fora, porque se você olhar você vai morrer, porque no dia 8 de maio vai tudo escurecer por 3 dias. E a pessoa fala aquilo misturado com línguas estranhas, como se fosse uma profecia seríssima, né? E alguns irmãos já me escutaram criticar esse áudio e ainda insistem em me perguntar se vai acontecer. Vamos lá entender, suponhamos que isso seja verdade. Como que você vai saber se aconteceu, se você vai pegar vários cobertores, trancar num quarto, fechar a janela, fechar a porta e ficar 3 dias enclausurado, sem poder olhar para fora? Depois do 3º dia, se escureceu ou não, você não vai saber. Primeira coisa. Segunda coisa, que Deus, ele não trabalha com data quando o assunto é arrebatamento da igreja. Ele fala sobre sinais da vinda de Jesus. Seriam pestes, terremotos, fome, guerras. Tudo isso já existe em lapso temporal e de forma frequente. E talvez para nós, da nossa geração, nunca se houve uma peste tão assustadora na nossa geração. Estivera no passado como gripe espanhola, peste negra, mas para a nossa geração é algo novo e até mesmo assustador. Mas, no entanto, a Bíblia não trabalha com datas, falando assim, olha, daqui tal dia vai ter tal peste, daqui tal dia vai ter tal terremoto, em tal região vai ter tsunami. Não. Deus mostra essas visões, mas ele não trabalha com datas. E tem muitas pessoas que me perguntam isso sempre. Sabe por que elas estão me perguntando? Porque estão escutando as pregações nas lives, tem vindo aqui no primeiro culto que tivemos após essa pandemia e não me ouviram dizer que nada que esse povo fala, que não tiver basilamento bíblico, não deve ser dado crédito. Ainda que isso aconteça, a pessoa não merece aplausos, porque a Bíblia fala que realmente vai haver dias antes da volta de Cristo que o sol se converterá em trevas, ou seja, vai haver realmente densas escuridões, mas não há momento de ter pânico e nem tampouco de preocupar se vai ser dia 8 de março, se vai ser ainda essa semana, ou se vai ser no mês de junho, se vai ser na nossa época. Não é hora de preocupar com isso, é hora de ter a vida preparada para servir ao Senhor. É isso que a Bíblia aponta. A razão pela qual Deus não trabalha com datas é exatamente porque Ele quer pegar aqueles que de fato converteram e estão prontos para o iminente arrebatamento da igreja. É comum ao longo da história ter pessoas que marcam datas para a volta de Cristo. Você vai encontrar, por exemplo, Ellen White, ela marcou nos idos de 1940 a volta de Jesus. Ela marcou mês, dia e ano. Jesus não veio. Aí ela diz que houve um engano nos cálculos e remarcou de novo. E por conseguinte ela calou. Por quê? Porque Deus não vai desse capricho de revelar a data a ninguém. Porque Jesus mesmo disse, olha, importa que o Filho do Homem venha como ladrão à noite. E ele continua dizendo, olha, se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria furtá-lo, ele o esperaria à espreita para que ele não furtasse. Então é uma hora inesperada.
Eu quero que os irmãos entendam que o ouvinte, eu estou usando esse exemplo para responder diversas perguntas, é que vocês têm que ficarem mais atentos, porque quando essas coisas chegam a mim, eu respondo com muito prazer, mas aí depois eu trago à tona nos púlpitos, nas pregações, respondo de forma coletiva, e os irmãos que estavam presentes fazem a mesma pergunta depois, né? E fazendo esse paralelo, essa criticidade, é o que acontece com os ouvintes que decidem servir ao Senhor. Eles parecem que são ouvintes que não têm propósito. Deus sempre está falando com eles e eles parecem que não escutam. Deus sempre tem uma palavra de diretriz, uma palavra de admoestação, uma palavra de alento, e as pessoas não ouvem, não têm propósito de melhorar. Quem frequenta a igreja, quem cultua o Senhor como você está cultuando neste momento, por ser a opção plausível, precisa de ter propósito, porque ouvir não é simplesmente para aplaudir, não é simplesmente para avaliar, mas para internalizar o conhecimento e começar a praticar. Por exemplo, na próxima terça-feira eu começarei a falar sobre família, porque todos os meses de maio eu falo sobre família, e eu estarei falando sobre família. Tem pessoas que me escutam há praticamente 15 anos, vai ouvir falar agora sobre família, né? E parece que não quer aprender como ter uma vida exitosa no seio familiar. Então, meus amados irmãos, existem tipos de ouvintes, ouvintes que têm propósito, ouvintes que têm um objetivo. Assim como um aluno vai à escola ou à faculdade, ele vai com propósito, com o objetivo de aprender, ele fica atento às palavras, fica atento se ele pratica ou não pratica, como ele vai fixar aquilo na sua mente e ter uma vida melhor, uma vida mais exitosa. Esse tipo de ouvinte é o ouvinte que Deus está procurando, ouvintes que quer ouvir a sua palavra. E a Bíblia diz que nos últimos dias haveria fome de pão e sede de água, mas não era fome de pão comestível, esse pão material que alimenta o nosso corpo físico, e nem esta água que tem a composição de H2O, que dessedenta a nossa sede, mas é fome da palavra e sede do Espírito do Senhor. E nós já vivemos esta época, e o problema é que há uma certa escassez da palavra e uma certa escassez da presença do Espírito Santo, que existem muitas pessoas que estão frustradas com a igreja, frustradas com a fé, porque não encontraram o alimento necessário. Mas graças a Deus que aqui na AD Fonte Nova Fama, Deus tem sido gracioso para conosco e tem nos dado um maná do céu, uma palavra que norteia a nossa vida, que traz alento à nossa alma, que alegra o nosso coração. E também tem derramado sobre nós o seu Espírito Santo para dessedentar a nossa sede. E a partir daí, nós temos tudo para viver uma vida cristã com propósito. E não uma vida aléu, uma vida sem propósito, uma vida sem objetivo. Como diz o filósofo, que uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Nós precisamos examinar a nossa vida. Se a nossa vida está balizada na palavra de Deus, se a palavra de Deus de fato tem produzido efeito em nossa vida, nós não podemos ser um cristão nominal, um cristão que simplesmente tem uma fé sociocultural, mas precisamos ser um cristão que escuta a voz do nosso Deus, a voz daquele que fez os céus e a terra, daquele que nos ama, daquele que nos elegeu pela plenitude dos tempos como dispenseiro dos seus mistérios. E para ser dispenseiro, para possuir algo da parte de Deus, é preciso estar primeiro na disposição de receptor, ser alguém que está disposto a receber a palavra de Deus. Você que está aí no seu lar, no seu trabalho, em algum lugar quaisquer, neste momento você está na função de receptor. Deus está falando com você: olha, eu estou procurando ouvintes que têm objetivos, não ouvinte que escuta por escutar, não pessoas que querem viver por viver, mas pessoas que querem praticar a palavra de Deus, pessoas que de fato querem realmente ser direcionadas, conduzidas pelo Senhor. Não existe nada melhor do que isso, meus amados irmãos. Mas aqueles que são ouvintes passivos, são pessoas que desfrutam do sermão, acham bonito, mas no entanto não têm a intenção de aplicá-lo.
Existe aí um certo ministrante da palavra de Deus, um homem muito hábil na expressão de pregar para casais, palavras para a família, e ele até leva isso com um certo gracejo. As pessoas o admiram muito, porém, sabe o que acontece? Elas escutam as palavras dele que são contundentes, são inquiridoras, mas como ele fala com eufemismo é uma maneira de suavizar aquilo que está dizendo, que pode causar dureza e rejeição. Ele fala com tanto eufemismo que as pessoas sorriem, acham graça, mas no entanto não têm a intenção de praticar. Parece que é só bonito ser criticado de forma cháurea, que você é um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo pai, e fica nisso mesmo. Então nós temos que ouvir a palavra, não por ouvir, não para apenas aplaudir ou achar bonito e avaliar aquele que está transmitindo a palavra. Nós temos que ouvir a palavra como algo da parte de Deus que nos confronta. Semana passada eu conversava com a psicóloga e nós falávamos exatamente sobre isso. O problema da nossa geração é a falta de confronto. As pessoas não querem ser confrontadas. Se elas forem confrontadas, logo elas viram a cara, discordam da palavra de confronto. Algumas dizem a seguinte palavra, abre aspas: eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim, fecha aspas. Ou seja, pessoas que assim dizem serão pessoas que jamais conhecerão a beleza do aprimoramento. E por falar em aprimoramento, a Bíblia diz que a caminhada do cristão é como a luz da aurora, ela vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Ou seja, uma vez que nós aceitamos Jesus e despojamos do velho homem, precisamos ouvir a sua fiel palavra e praticá-la, para que dia após dia nós possamos ser como luzeiros em meio a um mundo tenebroso, onde as pessoas andam cada um segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, segundo os seus desígnios, e a partir daí estas pessoas acabam perdendo o foco, perdendo o objetivo na sua caminhada cristã. Portanto, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, sejam pessoas que verdadeiramente sejam focadas para a presença de Deus, que sejam focadas a ouvir a voz do Senhor sobre maneira especial, porque este Deus o qual nós servimos é Deus de amor, é Deus de paz, e não quer que nós sejamos apenas ouvintes passivos, ouvintes que não dão atenção necessária à sua voz e à sua palavra. Por vezes nós encontramos pessoas dizendo: Deus fala comigo, Deus revela-se a mim, e Deus fala, mas no entanto nós temos uma maneira pré-idealizada de como Deus deve falar, e não escutamos a voz dele. E Deus fala conosco através da natureza, diz a Bíblia no Salmo 19. Deus fala conosco através dos acontecimentos. O acontecimento que está acontecendo agora de boa parte do mundo é uma forma de Deus falar assim: igreja, prepare-se porque o noivo vem aí. É maneira de Deus falar. Tudo que acontece em nossa volta, Deus pode estar falando, e Ele fala conosco também por intermédio da palavra, da leitura bíblica. Deus fala conosco através de um louvor. Hoje nós louvamos aqui, antes da pregação, 2 louvores maravilhosos, que nos levam a reconhecer que Deus está falando conosco, que realmente Ele é primazia em nossa vida, que nós vamos oferecer aquilo que nos custe para ter comunhão com Ele, porque a glória dEle nos faz triunfar sobre as adversidades desta vida. Portanto, meus amados irmãos, não sejais ouvintes passivos, mas sejais ouvintes que têm propósito, ouvintes que ao ouvir a voz de Deus, diga assim: eu quero ser alguém realmente cheio da presença de Deus, eu quero ser alguém realmente que desenvolve uma intimidade com Deus de maneira sóbria. O que significa isso? Eu não estou preocupado em ir à casa de pseudos profetas, ouvir profecias, ouvir revelações, mas eu estou com o objetivo de andar pautado na palavra de Deus, nos desígnios que Deus tem para a minha vida. Aí você me pergunta: pastor, como eu faço então para andar com Deus? Eu estou dizendo na temática: andar com Deus é ouvi-lo, é relacionar, é ter intimidade com Ele, é se comprometer a descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade para com cada um de nós. No domingo, quando eu pregava, salvo engano, nas 2 ministrações que eu preguei presencialmente, eu disse o seguinte: olha, nós não somos obras do acaso, nós não somos um projeto falido, nós somos alguém escolhido por Deus, somos um projeto arquitetado pelo próprio Deus. Portanto, meu amado irmão e minha amada irmã, a partir do momento que nós temos esta consciência, precisamos então
de começar a aproximar de Deus, conhecer a vontade dele na nossa vida. A primeira vontade que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, indubitavelmente, é que nós venhamos despojar do velho homem, deixar de praticar as obras infrutuosas do pecado, tais como a mentira, porfia, emulações, pelejas, adultério, fornicações e tudo quanto é coisa que envolve a natureza pecaminosa. A partir daí, nós vamos começar a andar na contramão do mundo, na contramão do pecado, e vamos andar segundo os desígnios e propósitos de Deus para com a nossa vida. E isso só será possível quando nós fizermos a decisão de fato de ouvir a voz do Senhor. Pastor, mas como eu vou ouvir a voz de Deus? Eu preciso ouvir a voz de Deus todos os dias? Sim, através da leitura bíblica. É uma forma de Deus falar conosco todos os dias, porque quando nós nos dedicamos à palavra do Senhor, nós ouvimos a palavra, nós vamos mudando o nosso comportamento, vamos mudando a nossa atitude. Até porque o que acontece? A Bíblia, ela fala de maneira clara como nós nos devemos portar quanto cidadão um para com os outros, como nós devemos nos comportar com relação à igreja, à sociedade e, acima de tudo, qual deve ser o nosso relacionamento para com o nosso Deus. Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus, para você andar de maneira que agrade a Deus, procure descobrir os propósitos que Ele tem para com a sua vida. Comece a acreditar em uma nova vida com Cristo, uma vida diferenciada, uma vida que está disposta muitas vezes a abnegar, a abrir mão daquilo que você tinha como prioridade e começar a priorizar as coisas de Deus, que Deus seja realmente prioridade na vida de cada um de nós que estamos neste momento cultuando ao Senhor. A palavra de Deus a mim e a você nesta oportunidade é a seguinte: ande comigo. Aí você diz assim: eu ando com o Senhor. Se você anda com o Senhor, você ouve a voz dele. Ouvir a voz dele é o quê? Praticar a sua palavra. A Bíblia diz: bem-aventurados que ouvem, guarda. No original o texto quer dizer guardar, praticar, internalizar, ter um novo modo de vida, pois assim nós conseguiremos então separar do pecado, das coisas desta vida, porque se nós não ouvirmos a voz do Senhor, naturalmente ouviremos a voz da nossa racionalidade pecaminosa e vamos cometer pecados que não agradam a Deus, porque isto há de nos distanciar do Senhor. A única coisa que nos distancia de Deus chama-se pecado. A grande problemática é que o nosso conceito de pecado, ele tem sido muito genérico. Nós temos tido pecados que desagradam a presença de Deus e nós achamos normal, coisinhas que falamos assim: maltratar fulano de tal, fazer isso, fofocar, conversas frívolas, isso não é pecado, enquanto na verdade é, porque nós estamos deixando o nosso foco de andar segundo os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda que a partir do momento que você decide andar com o Senhor, abrir mão do pecado e permitir com que o Espírito Santo tome posse da sua vida, abra o seu coração para que ele realmente conduza o teu ser, conforme diz a Bíblia no Salmo 139, a partir do versículo 24. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. Nós seremos guiados pelo caminho do Senhor a partir do momento em que nós realmente dermos vazão ao Espírito Santo, a partir do momento em que nós dermos realmente legalidade para que o Espírito do Senhor envolva a nossa vida por completo e o nome dele seja glorificado por nós e através de nós. Separe-se do pecado, separe-se das coisas que não agradam ao Senhor, porque é a única maneira pela qual você de fato vai andar com Deus. A Bíblia nos ensina isso, ela nos ensina a ouvir atentamente a voz do Senhor, porque se nós ouvirmos com atenção, nós teremos então uma absorção melhor daquilo que Deus está falando conosco. Às vezes nós começamos a ouvir uma ou duas pessoas, mas nós não focamos naquilo que de fato é prioridade. Isso acontece muito, as pessoas estão em determinado lugar, Deus está falando com ele, mas ele se dispersa. Aí depois, essa pessoa que está dispersa, ela acaba não fazendo aquilo que Deus quer que ela faça. Acontece muito quanto a Bíblia nos recomenda em Eclesiastes 7, versículo 1, aguardar o pé quando entrar na casa do Senhor. O que significa isso? Reverenciar a palavra de Deus, para que
nós não possamos perder um momento sequer da presença dEle em nossa vida. Deus, quando Ele está falando, nós temos que calar, ficar quieto. Tanto é que quando se fala de Teologia Sistemática 2, vai falar de quando o pregador está pregando, se alguém dá legalidade ao Espírito Santo e quiser profetizar, este alguém tem que ser repreendido, porque a palavra de Deus está sendo falada, e a profecia é em outro momento. Então, quando se fala em ouvir a voz de Deus, se fala em reverência, se fala ouvir e entender, em Marcos 7,14, quando nós paramos para ouvir a voz do nosso Senhor, nós realmente temos que ter reverência, porque Deus está falando. E a grande problemática é que Deus tem falado com a igreja ao longo dos anos, eu posso até ousar em dizer há milênios, e alguns estão dispersos, não estão entendendo falar de Deus, a voz de Deus ecoando desde as plenitudes do tempo, para que nós tenhamos uma vida realmente voltada à sua palavra e aos seus desígnios. E desde o início da igreja, ao longo da história, Deus tem falado. Eu posso aqui falar para você sobre a voz de Deus quando Ele fala com Adão, com Eva, com Noé, com Abraão, Saulo de Tarso, o apóstolo João e muitos outros. Deus sempre se revelou àqueles que se colocaram na brecha, àqueles que se colocaram à sua disposição. E eu acredito que você que está vivendo esses dias aí de distanciamento social, está tendo uma oportunidade fora do comum para ouvir a voz de Deus, para ver as mãos potentes e poderosas de Deus estendidas sobre a sua vida, Deus cuidando de ti sobre maneira especial. Mas infelizmente alguns não têm ouvido a voz de Deus e não têm sido alvo da graça de Deus, porque não querem realmente dar atenção àquilo que Deus tem falado e feito em suas vidas. E acontece que quando muitos cristãos não escutam a voz de Deus, eles começam a escutar outras coisas, começam a escutar vozes de amigos, vozes de programas de televisão, de noticiários, conselhos que são fora dos princípios bíblicos, começam a viver vidas fundadas por influências negativas que vão na contramão da palavra de Deus. E é muito comum hoje na igreja do Senhor Jesus ver pessoas que seguem conselhos sapienciais, conselhos de filósofos, conselhos de pessoas que têm uma certa experiência de vidas, pessoas que estão fora dos princípios bíblicos, dos princípios cristãos. Você vê hoje pessoas dizendo assim: eu acho, eu penso. Eles não estão realmente sintonizados com Deus e nem tampouco com a sua palavra. E é hora de nós ouvirmos a voz de Deus, é hora de nós ouvirmos a palavra de Deus. Não é que fulano de tal diz, é o que a Bíblia diz. E isso tem sido uma estratagema diabólica, irmãos, que até alguns pregadores, quando sobem aos púlpitos, ao invés deles dizerem o que a Bíblia diz, eles falam assim: Leandro Carnal diz isso, Cortella diz isso, Sócrates diz isso. Não tem problema fazer uma citação ou outra, mas o problema é que muitos púlpitos se tornou palcos de apresentação coach, onde se usa pensadores contemporâneos ou históricos, mas não se usa a palavra de Deus, que ela é inerrante e é um tesouro inesgotável, onde ela nos norteia, nos orienta e nos conduz realmente às diretrizes de Deus. Mas infelizmente hoje tem muitos cristãos que são a favor de pena de morte, são a favor da ideologia de gênero, são a favor do aborto, são a favor de uma ideologia marxista, porque eles foram alimentando de conceitos e de influências pura e meramente sociológicas e seculares, mas não se alimentaram da palavra de Deus, não ouviram a voz de Deus. E a voz de Deus é: aparta-te do mal e busque o bem, busque a paz, siga a Cristo. E às vezes o nosso conceito de mal tem sido muito subjetivo. Quantas vezes você encontra crentes dizer assim: eu não vejo nada demais, desde que a pessoa esteja feliz? Nem sempre é assim, porque Jesus diz: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo e siga-me. Ou seja, abra mão dos seus conceitos culturais, abra mão das suas prioridades, e que a sua prioridade seja de fato o Senhor dos exércitos, aquele que comprou a sua vida com alto preço na cruz do Calvário.
Portanto, meus amados irmãos, não tenhamos decisões insensatas, mesmo após ouvir a voz de Deus. Eu considero que algumas pessoas são como alunos em escolas ou faculdade, que querem fazer colar na prova do colega. Ele marca uma alternativa lá na prova, quando ele consegue ver, estica o olho e consegue ver a resposta de outro colega, ele apaga a resposta dele e coloca a do colega. Aí quando chega a prova, o professor entrega a prova corrigida, ele fica bravo porque ele tinha colocado a alternativa certa e optou pela alternativa errada por confiar mais no colega do que confiar em si mesmo. Tem muita gente assim, eles têm deixado de confiar em Deus para confiar em conselhos de pessoas que eles admiram. Eu quero dizer para você que não há ninguém maior do que o nosso Deus. Nós lemos aqui na leitura congregacional, Salmos 24, que diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, que esse Deus ele é poderoso, que ele é grandioso e só vai morar com ele, só vai entrar na cidade santa pelas portas aquele que é limpo de mão e puro de coração. E como ser limpo de mão e puro de coração? Somente a partir do momento em que nós ouvir e praticar a voz do Senhor. Não adianta ser ouvintes esquecidos. O texto de referência que está fundamentado essa mensagem, Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25, diz que o homem que olha para o espelho, e quando ele sai de frente ao espelho, esquece a sua face, como ele estava, é a pessoa que está diante da presença de Deus, ouve a voz dele, mas quando sai, esquece o que Deus falou. Seria mais ou menos aquela criança que o pai pede para ele ir ao mercado fazer uma compra, o pai fala assim, compra isso e mais aquilo. A criança vira, tanta ansiedade de ir logo ao mercado, que na hora que ela chega lá, ela esquece o que o pai pediu para comprar. Alguns arriscam tentar lembrar, alguns traz alguma coisa errada ou volta de novo e com temor de levar uma bronca. E geralmente é assim que acontece na vida cristã. Deus tem nos direcionado, mas nós no afã de alcançar os nossos próprios propósitos, os nossos próprios ideais, sabe o que acontece? Nós não ouvimos atentamente a voz do Senhor. E isso é uma falta de respeito com Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que, olha só, eu clamei ao Senhor e Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, quando nós falamos com Deus, Ele para nos ouvir. Agora, quando Ele fala conosco, nós temos a mania de dispersar o nosso pensamento. A psicologia chama de mórbidas condições mentais. Nós estamos em um lugar, mas a cabeça está em outro lugar. Quando Deus está falando, é um momento de referência, é um momento de nós internalizarmos, olha, eu estou diante da presença de Deus, eu não estou diante do pastor Alailson, eu não estou diante do pregador fulano de tal, eu não estou diante de uma equipe de louvor, eu estou diante de Deus. Deus está falando comigo através do louvor, Deus está falando comigo através da leitura bíblica, Deus está falando comigo através de um testemunho que pode edificar a minha fé, e por cima de tudo, a mais poderosa mensagem é a mensagem que vem de Deus para os nossos corações, é a pregação da palavra, é o ensino da palavra. Portanto, nós precisamos de reverenciar a voz de Deus, porque quando Deus fala, a terra se derrete, diz o Salmos 46, porque Ele é poderoso para mudar situações, para mudar as circunstâncias as quais nós estamos atravessando. Então eu digo a você, meu irmão, como devemos ouvir a voz de Deus? Nós devemos ouvir a voz de Deus primeiramente pela palavra. A palavra não se contradiz. Esse áudio que eu disse no início da prédica, que algumas pessoas têm falado que no próximo dia 8 a terra vai escurecer. Se isso não acontecer, a pessoa vai ter que arrumar uma desculpa ou outra para tentar justificar o seu equívoco. Mas agora, a palavra de Deus, esta aqui, a inerrante palavra de Deus, ela não tem equívoco algum, porque ela fala o que é necessário para que nós possamos ouvir a voz de Deus, ter intimidade com Ele e, acima de tudo, sermos verdadeiramente cristãos, que dignifica o nome do Senhor. Como ouvir a voz de Deus? Pela palavra, pelo Espírito Santo, porque eles são harmônicos. Quando se fala da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fala de um poder
triuno e indissolúvel. Ou seja, a partir do momento que eu tenho Deus como Senhor da minha vida, eu tenho Jesus como resgatador, redentor da minha alma, e o Espírito Santo como meu ajudador, significa então que agora eu vou viver digno da vocação a qual eu fui chamado, que Paulo descreve em Gálatas 5:25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, ou seja, a presença imanente do Senhor Jesus está em nossa vida. Mas infelizmente, muitas pessoas preferem ouvir tendo a vida conduzida por profecias que não provêm da palavra de Deus, ou por notícias que tem na TV. Tem gente que fica assustado quando escuta o avanço da globalização, da implantação do chip que o Apocalipse fala. Eles ficam desesperados. Não é motivo de desespero. A Bíblia já fala sobre isto. A Bíblia aponta para a igreja encontrar com o noivo. O nosso casamento com Cristo está prestes a acontecer. Agora a problemática é que nós temos ouvido aquilo que apraz a nossa alma, a teologia da prosperidade, a teologia hegeliana de que nós não podemos adoecer porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Está certo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, temos que zelar dele, mas a bem da verdade, eu quero te dizer que este corpo é limitado ao tempo, à matéria e ao espaço, e o propósito de Deus é transformar a nossa vida para que nós possamos, de uma maneira toda especial, alcançar os propósitos dele para a nossa bendita salvação na eternidade. Este é de fato o propósito de Deus. Então, como ouvir a voz de Deus? Primeiro, por intermédio da palavra, por intermédio do Espírito Santo, que vai nos conduzir a uma vida de oração. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Nós devemos falar, relacionar com Deus, envolver com Deus, porque a partir do momento que nós oramos, a nossa vida é elevada aos céus, a nossa vida é elevada à presença de Deus. Ah, pastor, eu não sei orar. Orar é prática, meu irmão. Não tem outra forma de você aprender a não ser na prática. Eu costumo dizer o seguinte: tem dia que nós até temos muitas palavras para falar com Deus, e os dias que nós não temos palavras para verbalizar a Deus, a nossa alma tem. Nós temos que parar diante de Deus e o reverenciar, tirar aquele período e dizer: Deus, hoje eu vou orar. Aí se você tiver condição, inspiração para orar, interceder pela liderança, pela família, pelos amigos, as intercessões diretas que você tem a fazer, tudo bem. Se naquele dia você não está muito para conversa, você marca o mesmo tempo de oração. Pare diante de Deus e fala: Deus, hoje eu quero que o Senhor fale comigo. Mesmo que você não escute de forma audível, mas você tirou um tempo de consagração e dedicação ao Senhor. É preciso voltar a orar. Meus amados irmãos, eu acredito que no início dessa pandemia, muitas pessoas lembraram que são crentes, lembraram que precisam ter uma atitude diferenciada, porque essa pandemia, ela nivelou todos de igual modo, ricos e poderosos, todos ficaram temerosos e todos ficaram no mesmo barco. Mas nós que somos cristãos, estamos no mesmo barco no que tange ao aspecto social da vida aqui, mas nós estamos sob o comando de Deus, e agora é um momento de nós aproveitarmos a oportunidade e aquilatar a nossa fé, aquilatar o nosso comportamento diante de Deus. Falar: Senhor, eu acabei de ler aqui na leitura congregacional no Salmo 24, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem entrará na cidade santa? O que é limpo de mão e puro de coração. Limpo de mão fala de obras, de práticas, não é essa mão lavada com detergente ou agora feita aí uma asepsia com álcool gel, não é nada disso. É obras frutíferas que dignificam o nome do nosso bondoso Deus. E o coração é o que? O nosso comportamento, a nossa atitude. Então nós estamos no momento de nós aquilatar a nossa fé, de nós mudarmos a nossa maneira de agir como cristão, sermos melhores esposos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhos, melhores empregados, melhores empregadores, enfim, melhor cidadão e, acima de tudo, melhores ouvintes da palavra de Deus. Você dizer assim: Deus, quando o Senhor falar comigo, não deixe que as palavras passem desapercebidas, mas que elas alcancem guarida no meu coração, esteja internalizada e produz resultados que dignifiquem o teu nome, que glorifiquem ao Senhor sobre maneira especial, porque eu agora decidi te servir, e te servir é te ouvir.
Te servir é relacionar contigo. Te servir é de fato ser alguém que faz a diferença. Então, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, receba aí da parte de Deus uma palavra. Em nome de Jesus, esteja atento à voz de Deus, seja comprometido com o reino de Deus, seja de fato uma pessoa que ama ao Senhor acima de tudo e de todos, porque Deus te escolheu para relacionar com Ele, para envolver com Ele, para falar com Ele. Que tipo de cristão é você que diz assim: eu tenho dificuldade de orar, eu não gosto de orar? É mais ou menos assim: você namora alguém, você que é jovem não quer conversar com a namorada, você que é casado não quer conversar com a esposa. Não existe relacionamento dessa maneira. O relacionamento onde existe duas pessoas, ele é indispensável. O pilar número 1, diálogo, compreensão mútua, renúncia, adaptação, ajuste, uma série de outros fatores. Mas se falando de Deus nessa mesma semântica, o que eu quero dizer: você não tem outra alternativa a não ser orar. É preciso orar. Esta geração é uma geração que não ora, é uma geração de crentes raquíticos no que tange a oração, não conhece a voz de Deus por não ler a palavra na questão formal, e não conhece a voz de Deus por não orar. Irmãos, é vexatório a quantidades de crente que conseguem viver 24 horas sem dobrar os joelhos em particular e falar com Deus e abrir a intimidade do seu coração a Deus e chorar na presença deste Deus. É tempo de avivamento, é tempo de ouvir a voz de Deus, é tempo de ter comprometimento com o reino de Deus para a sua glória. Eu quero que você escute aqui a voz de Deus, seja vigilante. Temos que ser vigilantes em qualquer circunstância da nossa vida. A partir do momento em que nós decidimos servir a Deus, o inimigo ele tem uma missão de fazer com que venhamos perder o foco. Perder o foco. Algum tempo atrás eu ouvi um pregador, achei a atenção dele, é muito forte, né? Vocês podem achar até que é indireta, mas é o que me vem à mente. Ele fala o seguinte, parece audacioso: olha, quando você está no culto e Deus está falando com você, alguém conversa com você, é demônio. Quando você está no culto e dá vontade de ir ao banheiro, que normalmente não dá quando você está no cinema, é demônio. Parece que é uma palavra muito forte, né? Mas tem sentido, é o inimigo de alguma forma usando a nossa fragilidade para dispersar e não ouvir a voz de Deus. Isso significa falta de vigilância. Isso é comum. Nós precisamos de ser vigilantes, precisamos de ser pessoas de fato atentas, porque o inimigo ele quer destruir a nossa caminhada cristã, ele quer fazer com que nós venhamos servir de escândalo para o reino de Deus. Em cada época o inimigo tem uma forma de agir, uma forma de trabalhar. Eu sempre digo isso: no passado ele aterrorizava o povo de uma forma, de outra. Agora hoje não, hoje ele faz com que a gente sirva de escândalo. Ele não quer que você desvie não, irmão. Hoje ele não quer que você desvie igual no passado, desviou, fulano de tal era desviado. Hoje não, hoje ele quer que você seja um obreiro que serve de escândalo. Hoje ele quer que você seja um crente que serve de escândalo. E ele tem conseguido êxito nisso, porque as pessoas têm criticado na sociedade todos os crentes. Por quê? Porque tem uma gama de crente que tem um mau comportamento, um desvio de conduta, são ruins para pagar, são adúlteros, são fornicários, são mentirosos, são presunçosos. Aí eles olham assim: crente igual a isso aí, eu sou mais santo do que eles. Ou seja, se essa pessoa tivesse desviado, o inimigo ele ia perder a oportunidade de fazer com que o evangelho, entre aspas, perdesse a credibilidade. Por que entre aspas? Porque o evangelho é infalível, intocável e é a palavra inerrante de Deus. Mas para aqueles que são leigos, eles acham que o evangelho ele serve de escândalo. Por exemplo, com essa nomeação do novo ministro da Justiça, olha a crítica que um dos jornais tabloides fizeram. O novo ministro da Justiça é terrivelmente evangélico. Isso é um deboche, é uma fala do presidente que o nomeou há tempos passados, e também uma forma de dizer assim: fica de olho nele, porque já que ele é evangélico, ele não pode cometer erros e não pode usar de suspeição como possivelmente o presidente queria com o ministro anterior. Ou seja, há um efeito backlash com relação aos cristãos. Por quê? Porque existem cristãos que não dão bom testemunho, e isso é um propósito do inimigo. Então deixe-me dizer uma coisa para você: não deixe o inimigo tomar a tua atenção. Ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus. É tempo de fazermos a diferença na terra do vivente. A escritura diz no Epístola de Judas, que tem pouco mais de 20 versículos, salvo engano 21, diz assim: olha, vocês têm que resplandecer como astros em meio a essa geração incrédula. Nós estamos aqui
para fazer a diferença. Andar com Deus é ouvir a voz de Deus. Deus nos disse assim, através de Cristo Jesus, nosso Senhor: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos devoradores. Ou seja, os lobos são agressivos, são predadores. A ovelha é mansa, ela se comporta. Só que tem uma coisa: eu não vos deixo órfão, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, através da pessoa e obra do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo permaneça em nossa vida, é preciso, meu irmão e minha irmã, ouvir a voz de Deus por intermédio da Bíblia, palavra sacrossanta, por intermédio da oração, por intermédio de uma devoção ao Senhor. Em nome de Jesus, eu quero que você neste momento seja revestido de um renovo da parte de Deus, que os comichões saiam do teu ouvido, o déficit de atenção saia da tua mente, e que no momento em que Deus estiver falando, a tua prioridade é ouvir a voz de Deus, a voz do teu Senhor, a voz do teu Salvador. Não perca o foco jamais, meu amado irmão, porque como ouvir a voz de Deus? Ouvir em vigilância, com prudência. Eu sempre digo isso: nós não devemos lamuriar demais. Por quê? Porque nós damos brecha para o diabo ele potencializar as nossas crises e nós perdermos a fé. E não podemos também gabarolar demais, ou seja, falar assim: eu sou abençoado, eu sou aquilo, eu vou alcançar aquilo, porque nós despertamos também vulnerabilidade. É o que aconteceu com o patriarca José. A única falha que a teologia aponta no patriarca José, sabe qual foi? Ficar falando para todo mundo as bênçãos que Deus ia fazer através dele. Tem gente que gosta de ficar falando demais. Eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo outro. E a inveja tem sono leve, é uma obra do inimigo, e ela atinge o indivíduo. Depois ele fala: estava indo tudo bem, de repente as coisas começaram a ir de mal a pior. Foi falta de vigilância. Ou então você reclama demais: as coisas estão difíceis demais, quanto eu mais oro, mais assombração me aparece. Aí o inimigo lança um dardo: não adianta você orar não. Quantas vezes nós fazemos um propósito com Deus, renovamos um propósito com Deus e saímos assim alegres, aliviados: a partir de hoje eu vou ler a Bíblia mais, eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, eu vou vigiar, eu não vou alimentar a minha natureza pecaminosa. Mas de repente, irmãos, parece que o mundo cai sobre nós e nós, nossa, parece que ficou pior. Irmão, agora você realmente entendeu o propósito, você está na guerra, e na guerra não há tempo para afrouxar não. Tanto é que quando a Bíblia fala que Deus falou para Gideão convidar valentes para pelejar, foram 33 mil que levantou, né? E daqueles lá falou: tá muito. Aí saiu mais uma turma grande. Tá muito, é aqueles que bebem água como cachorro. Aí alguns foram lá e ficaram de gatão lá na beira do córrego, né, tomando água. Aí o que a Bíblia falou? Esse aí não presta não, tira eles perdeu o foco. Mas não é assim que cachorro bebe água? Não, cachorro bebe água vigilante. Ele coloca a língua, mas o olho está olhando de um lado para o outro. Então, como é ser humano, não é cachorro, ele colocava a mão, pegava um pouco de água, com a outra arma em punho e bebia a água. Pessoa vigilante, preparada. Deixe-me dizer uma coisa para você: você está vigilante, você está preparado para que Deus cumpra os propósitos dele em sua vida? Então preste atenção, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você escuta. Sabe por quê? Porque tem muita gente que é boa e não é boa é nada. Tem gente até na igreja hoje que não presta para ser companhia, porque dá maus conselhos, dá mau conselho para o jovem, para ele fornicar, para ele ficar beijando, para ele namorar, fazer coisa errada. Tem muito jovem hoje que quando o outro fala assim: eu estou gostando de fulana, ele fala assim: porque você não pega, não faz isso, não faz aquilo. No meu tempo, sabe o que a gente falava quando a gente interessava por uma garota? Eu estou achando aquela moça interessante, bonitinha, o que você acha? Se você quiser, eu te ajudo a orar para ver se é vontade de Deus. Hoje prepara encontro, uma carapuça, um arcabouço, coisa maligna. Não vigia. Nós precisamos de vigiar, porque o inimigo está de redor bramando como leão. Bramando como? Ele não é leão, mas ele assusta. Mas agora, se você quer vencer, na hora que ele bramar como leão, você fala assim: ei, leão, você vai virar gatinho agora. Você invoca a presença do leão da tribo de Judá, e você vai vencer todas as adversidades da tua vida. Em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, seja vigilante, toma cuidado. Eu me recordo quando aluno na escola bíblica dominical, que sou até hoje, mas desde criancinha eu aprendi na escola dominical, lá na sala Cordeirinhos de Cristo: cuidado olhinho no que vê, cuidado mãozinha no que pega, cuidado pezinho onde pisa, cuidado boquinha no que fala, pois o Salvador do céu está olhando para você. Ei, ninguém escapa dos olhos do Senhor. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: tudo está nítido e patente aos olhos do Senhor. E por esta razão eu quero dizer para você: não se esconda dos olhos do
do Senhor, mas pelo contrário, se apresente digno da vocação a qual foi chamado, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, de forma imperativa no grego, rogo-vos. Ele não estava implorando, ele estava apontando o dedo e dizendo de forma imperativa: você não tem outra alternativa a não ser apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Desculpe o vulgo, mas chegou a hora, irmãos, de deixarmos de ser crente de plástico e ser crente cheio da presença de Deus, crentes que escutam a voz de Deus, crentes que diz como Samuel: fala, Senhor, que teu servo ouve. Deus vai começar a falar com você, igreja. Você vai acordar de madrugada cheio da presença de Deus, transbordando em línguas estranhas, tendo visão, tendo revelação, tendo discernimento que a voz de Deus ainda fala com aqueles que se propõem a ouvi-lo, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos de entender que a nossa postura diante da voz de Deus, primeiro, é uma postura reflexiva, ou seja, nós vamos ter cuidado, vamos ter atenção. Lembra de quando Deus diz para Samuel: Samuel, desce à casa de Jessé e consagra um novo rei para Israel. Samuel ouviu a voz de Deus. E ele chegou, pegou o azeite, o chifre certinho do azeite de unção de rei, e foi à casa de Jessé. Segundo o protocolo, o filho mais velho que tinha que ser ungido rei de qualquer casa, se caso chegasse a oportunidade de ser rei, ser sacerdote ou ser profeta. Aí ele chegou lá, falou: Jessé, Deus mandou-me aqui para que eu pudesse ungir um novo rei para Israel. Cadê o seu filho primogênito? Aí vem um moço. Olha só, ele ouviu a voz de Deus, mas com cuidado. Ele estava fazendo a coisa certa segundo o conceito dele. Na hora que ele pegou o chifre, Deus: Samuel, não é esse. Samuel não precipitou. Então deve ser o próximo. Qual que é o próximo depois desse aqui? Jessé. Jessé fulano de tal. Aí veio ele: não é esse. Ou seja, temos que ouvir a voz de Deus com sobriedade e de maneira reflexiva para não cometermos erros, com cuidado, com devoção. É fundamental isso. Tem muitas pessoas que saem do centro da vontade de Deus exatamente porque agem na emoção e na empolgação, e não na reflexão e nem na sobriedade. E para ouvir a voz de Deus precisamos também ter o quê? Submissão. Ô, palavrinha difícil, irmão. Submeter. As pessoas não gostam de submeter. Tanto é que se você tiver um diálogo acalorado e alguém começar a apontar o dedo, você segura o dedo numa ponta, o dedo para mim não, rapaz. Ó, abaixa o tom e melhora o argumento. Nós temos uma dificuldade de submissão. Tem gente, por exemplo, você está na sua casa com a sua família e de repente você resolveu fazer alguma coisa, lavar uma vasilha ou colocar um móvel que está fora do lugar no lugar. Aí a pessoa falou, sem perceber que você já ia fazer tal atividade, fala assim: por favor, lava a vasilha. Aí a pessoa irrita. Eu já ia lavar, você mandou, agora eu não vou lavar mais não. Por quê? Porque ela está achando que a pessoa vai pensar que ela foi porque ela mandou, não porque ela quis. Ela queria ir de forma voluntária e não porque alguém mandou. O orgulho fala mais alto. E é assim na nossa caminhada cristã também com Deus. Nós precisamos de ter muito cuidado, porque tem hora que Deus nos dá ordem e nós temos dificuldade de submetê-las. Porque elas são antagônicas, ou seja, contrárias àquilo que nós gostaríamos de fazer. E também muitas vezes nós tentamos fazer a obra do Senhor com muita expectação, ou seja, de maneira pela qual nós idealizamos, e Deus faz muito maior. Eu já contei, quem congrega comigo aqui na igreja, né? Você que está vendo aí, os irmãos estão preocupados com o fundo aqui da parede, está feio, mas não tem construção, irmão. Aqui o propósito não é mostrar uma igreja bonita, mas uma palavra dos céus ao seu coração. E há alguns irmãos que congregam aqui sabem desse testemunho que eu vou dar. Quando nós fizemos o primeiro prédio ao lado aqui, a igreja ficou bonitinha, arrumadinha. Eu falei: oh Deus, agora está bom, graças a Deus. A minha expectativa é que ele ficaria pronto e eu ia fazer só um anexo administrativo. Era a minha expectativa, mas como eu estou submisso e sóbrio, reflexivo à voz de Deus, quando eu pensei assim, Deus falou assim: ó, fica tranquilo que não é isso, é algo ainda maior, mais desgastante, mais desafiador. E se Deus falou, Ele é fiel para cumprir as suas palavras. E hoje estamos vivendo mais uma vez um novo sonho, que está acima das nossas realidades, mas está tudo sobre a realidade e o poder sempre eterno do nosso Deus. E, portanto, para ouvir a voz de Deus, além de não ter expectativas pura e meramente humanas, precisamos ter o quê? Paciência, porque Deus ele trabalha no percurso da promessa até a chegada da bênção. Eu gosto muito de dizer a questão de Davi, quando ele foi ungido a rei, até citei sobre a unção dele. Davi ele não saiu da casa de Jessé
enlambuzado de óleo, e foi na casa de Saul dizer: Saul, sai fora que o novo rei sou eu. Está vendo aqui, ó, o mesmo sacerdote que te ungiu, me ungiu. Eu estou com o mesmo cheiro de óleo de rei que você tivera. Sai fora do palácio que agora quem é o rei aqui sou eu, quem manda sou eu. Não foi assim. Chegar no trono é uma questão de tempo. Aqui eu quero caminhar para o silogismo dessa prédica. Deus tem uma promessa na minha vida e na sua vida. Eu não vou falar aqui de promessa financeira, pecuniária. Não vou falar de promessa ministerial, se você vai ser um grande cantor, um grande mestre, um grande pastor, líder, um presidente de convenção, um pregador, não sei. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem para você na perspectiva ministerial aqui na terra. Mas a principal promessa que Deus tem para aqueles que ouviram o chamado à salvação é ir morar no céu. E aí nós nos tornamos de fato peregrino, forasteiro. Estamos aqui de passagem, não é o nosso lar, não é a nossa pátria. O que significa isso, meu amado? Eu vou para o céu, mas até chegar lá, Deus vai o quê? Burilar a minha natureza, o meu caráter, vai trabalhar a minha vida. Aí dói, porque o barro na olaria de Deus tem valor de ouro, e dói. Se o barro pudesse gritar, quanto o oleiro dá forma a ele, ele gritaria. E é por esta razão que tem hora que a gente grita, esperneia e fala assim: os céus tornou-se de bronze, Deus me esqueceu, ninguém me ama, ninguém me entende, mas Deus está vendo eu e você gemendo, e pela graça e pela misericórdia dele, sabe o que ele faz? Ele derrama sobre nós a bênção dele por intermédio do Espírito Santo, e nós levantamos, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, com os joelhos desconjuntados, meio que cambaleando, mas sendo conduzido e norteado pela voz do Senhor, como diz o salmista: o homem cai, mas Deus o levanta. O mesmo salmista, aliás, o filho do salmista, Salomão, escrevendo ao Provérbios, ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Carros e cavalos é meio de transporte para alcançar uma vitória ou um destino. Nós não confiamos no nosso dinheiro, nos nossos cursos, na nossa profissão, e nem tampouco na nossa influência com amigos que têm bons status sociais, mas nós confiamos em Deus, porque a voz de Deus acalma o coração, a voz de Deus direciona a nossa vida, a voz de Deus, ela nos dá segurança de que nós viveremos com Ele para sempre na eternidade. Portanto, meus amados irmãos, nada neste mundo se compara à vida de um cristão que decidiu andar com Deus. Portanto, em nome de Jesus, eu quero que você neste momento, aí na sua casa, juntamente comigo, escute a voz do Senhor. Eu acredito que nós vamos louvar o Senhor neste momento. Eu quero concluir aqui. Vamos louvar o Senhor mais um pouquinho. É muito bom louvar o Senhor. Estamos aí ainda a 10 minutos do término do culto, e neste momento você faça aí um propósito com Deus de ouvir a voz do Senhor. Eu quero dar uns avisos, enquanto a equipe de louvor se posiciona aqui para adorar a Deus. Eu vou fazer mais uma vez o pedido, que alguns chegaram depois. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Hoje nós não transmitimos no YouTube, que é mais confortável para você ver na Smart TV, porque a internet fixa deu problema. Se nós tivéssemos 1000 inscritos, poderíamos usar a internet móvel pela câmera do celular. Então inscreva-se no YouTube, AD Fonte Nova Fama, nos ajude, peça aos seus amigos para se inscreverem. Quero também dizer aos irmãos que na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente na live, trazendo mais uma palavra de Deus ao seu coração, que essa semana, eu não sei se na quinta-feira, fecha o relatório financeiro. Se você tem alguma contribuição como dízimos e ofertas, pode depositar em nossa conta corrente, fazer transferência ou trazer aqui na igreja em horário comercial, das 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 17 horas, ou no horário do culto da live. Só que você vem no horário um pouco antes ou um pouco após, assim, de forma que você não cause aglomeração aqui, tá bom? Fica aí esse aviso. E domingo nós teremos a escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã até às 10h30. Contamos com a participação de todos os irmãos na escola bíblica dominical. E às 16h30 nós teremos nossa primeira celebração aqui presencial. Você deve estar presente com máscaras de proteção, Não pode vir sem máscara, vai ser aferida a sua febre aqui com os nossos recepcionistas, conforme funcionou domingo passado. E às 20 horas
teremos a segunda celebração. Eu sei que alguns não podem vir por fazer parte da zona de risco, né? Tem que ter cuidado. Alguns têm acima de 60 anos de idade, é a razão de não poderem vir. Mas os outros que podem vir, por gentileza, venham cultuar a Deus juntamente conosco. Eu sei que a máscara não é tão confortável, né? Estamos tendo que usar em todos os lugares. Eu tive em uma cidade hoje para resolver uns problemas pessoais. Você não entra em nada, você é barrado na porta. Não entra no supermercado, não entra em banco, não entra em lugar nenhum sem estar utilizando a máscara. Então nós queremos também seguir as orientações das autoridades de saúde e os irmãos que puderem estar presentes no domingo, das 16h30 às 18 horas, será uma alegria tê-los aqui conosco para adorar a Deus, e das 20 horas até as 21h30. Alguns acham tarde a hora de terminar, mas não é, porque nós temos que ter um prazo aí de 2 horas entre um culto e outro, segundo o decreto do nosso governador. Então contamos com a compreensão e com a presença daqueles que podem estar. E aqueles que não podem estar presentes, por esses motivos, por gentileza, continue acompanhando nas lives. Nós estamos transmitindo nas 3 por enquanto, né, no YouTube, no Instagram e no Facebook, para ficar mais fácil, de acordo com a possibilidade de cada um dos irmãos. Então eu conto aí com a compreensão, com o apoio dos irmãos. E o último aviso que eu me lembrei agora: no domingo nós ainda teremos uma reunião de obreiros na igreja sede, né? Vai ser das 14 às 16 horas, né? Então para mim vai ser muito puxado domingo, né? E não serão todos obreiros, não. Eu devo comunicar lá para vocês no grupo. Já fique aí atento com relação a isso, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Não saia da live, continue aí conectado, que em instantes eu estarei fazendo aí a nossa oração final, abençoando a sua vida. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo
Graças a Deus. Deus abençoe a equipe de louvor. Deus abençoe vocês que estão aí até este momento conectados para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Os irmãos de outros estados, de outros países, de outras denominações, são vários que me mandam mensagem dizendo que estão sendo edificados. E isso tem sido a força motriz para que eu possa ter ânimo e continuar com excelência procurando fazer o melhor para a obra de Deus aqui na terra e sendo útil a você como instrumento de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção, pela sua presença. Eu sei que em casa, embora seja aconchegante, a facilidade de dispersar com certeza é maior. Mas eu conto aí com a compreensão de todos e com o apoio de todos. E amém, que Deus possa abençoar na sua vida pessoal, familiar, e que possamos juntos ouvir a voz de Deus. Eu quero fazer a oração final neste momento. Se você estiver com a sua família e não for pedir muito aí na sua casa, coloque-se de pé juntamente com a sua família e nós vamos estar orando neste momento, pedindo a Deus para ouvir a voz dele, que ele nos norteie a cada dia. Eu quero abençoar você aí na sua casa, seu lar, sua família, que Deus multiplique o azeite da botija, a farinha da panela, que ele venha abrir portas financeiras, que ele venha abrir portas para que você possa crer que Deus está no controle de tudo, em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai que estais nos céus, neste momento eu coloco-me diante da tua doce e gloriosa presença, como instrumento teu aqui na terra. Eu quero abençoar todas estas vidas que estão em pé em seus lares, alguns aqui da live, aqui na igreja, os que nos ajudam, que o Senhor tome nas tuas mãos, todos esses que estão em pé, que tiver esse gesto de realmente entender que estão em um culto, ouvindo a tua voz, que a tua presença é real. Pai, eu não sei o que se passa aqui nesse lar, se passa o temor, o medo, a ansiedade, a preocupação com a vida financeira, com os boletos vencendo, com o alimento se acabando. Eu não sei o que está acontecendo aqui nesta casa. O Senhor me permite vir aqui através desta conexão de internet para abençoar este lar, para abençoar esta casa, que o Senhor venha repreender toda a fúria do mal, toda dificuldade financeira. O Senhor é Deus da providência, o Senhor cuida dos pássaros e dos lírios do campo. O Senhor vai cuidar desta família aqui neste momento para a glória do teu nome. Sim, ó Pai, em nome de Jesus eu quero abençoar esta vida sobremaneira especial e que elas tenham condições de andar conduzidas pela tua voz, por intermédio da leitura bíblica, da oração, da consagração, dos louvores, dos acontecimentos, porque a partir do momento em que nós internalizarmos a tua voz, nós seremos mais do que vencedores. Certo da tua bênção, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Os santos digam amém. Que Deus abençoe. Está terminado este culto. O meu abraço em nome de Jesus.